exercício, você não necessariamente precisava saber aquela técnicazinha que eu mostrei no último exercício, mas também dá para usar aquela técnica. Então eu vou mostrar duas maneiras diferentes da gente enxergar esse problema. Primeira maneira é o seguinte, que é a mais natural, né? Bom, 100 é um número muito grande, vamos pensar se 100 fosse um número menor, qual seria a resposta? Eu não deixei claro, mas a pergunta é quem é o resto de 9 elevado a 100 na divisão por 8. Então, uma coisa bem natural a pensar é, quem será que é o resto se o expoente fosse 1? Se o expoente fosse 1, e isso ia ser 9, e o resto na divisão por 8 dá 1, certo? Se fosse 2 aqui em cima, né, ficaria 9 ao quadrado, 9 ao quadrado é 81, 81 dividido por 8 deixa resto 1, né? Curioso. E o 9 ao cubo? 9 ao cubo vai ser grande, né? Vai ser 81 vezes 9, dá 729. Aí você faz 729 dividido por 8, deixa o resto 1 também. Tá? Não é uma conta tão difícil de fazer. O 9 elevado a 100 é uma conta difícil. Então, tudo te indica que o 9 elevado a 100 também vai deixar resto 1 na divisão por 8. Mas por que isso acontece? Então a gente pode pensar na técnica que eu mostrei no último vídeo. Qual é? Bom, 9 elevado a 100 é um produto bem grande. É 9 vezes 9 vezes 9, vezes 9 vezes 9. 100 vezes, né? Beleza? Em vez de eu fazer esse produto todo e depois dividir por 8, eu posso dividir por 8, 1 por 1, e depois fazer o produto. Beleza? Então eu posso olhar para cada um dos termos e calcular o resto na divisão por 8. O 9 na divisão por 8 dá 1. Resto 1. 9 também é o mesmo número, né? Então todos eles dão resto 1. E em vez de eu fazer 9 vezes 9 vezes 9, e depois dividir por 8, eu posso fazer 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 e depois dividir por 8. Então quanto é que dá esse produto todo de vários 1s? Dá 1, certo? Então, o número que deu aqui deu 1 e o resto de 1 na divisão por 8 é 1. O que significa que a resposta dá 1 e está provado pelo jeito que eu mostrei no último vídeo, que está provadinho direitinho que se eu multiplicar dois caras, o resto deles também pode ser multiplicado para obter o resto que eu quero. Então, resposta 1. Maravilha. Agora a pergunta é, qual é o último dígito de 2019 elevado a 2020? Se você está acostumado a fazer continhas básicas, você sabe que se eu quero calcular o resto na divisão... Desculpa. Se eu quero calcular o último dígito de um número, tudo que importa é o último dígito das coisas. Então, antes de eu fazer o produto, eu posso olhar só para o último dígito. Porque esse número aqui, ele é um 2019, vezes 2019, várias vezes, né? 2020 vezes. Se eu for fazer o produto de tudo isso, é claro que o que vem antes do 9 não vai fazer a menor diferença no último algarismo. Isso a gente já sabe. Então, na verdade, o que eu quero saber é quanto que é o último dígito de 9 vezes 9 vezes 9. Concordam? Só para deixar claro, gente, o último algarismo é aquele, quando eu escrevo um número, por exemplo, 2019, o último algarismo dele é o 9, tá? Só para todo mundo estar na mesma vibe. Ou seja, se eu quero calcular um produto grande desses, tudo que me importa são os últimos dígitos individualmente. Então, eu vou fazer aqui, vou imaginar, qual será que é o último dígito de 9 vezes 9 vezes 9 vezes 9? Ou seja, 9 elevado a 2020. Qual será que é o último dígito de 9 elevado a 2020? Aí, de forma ingênua, a gente pode pensar a mesma coisa que a gente fez ali. Qual é o último dígito de 9 elevado a 1? É 9, que é o próprio 9, né?
E 9 elevado a 2? 9 elevado a 2 é 81. O último dígito é 1. Ah, não deu a mesma coisa. Deu 1. Mas e o 9 ao cubo? Qual é o último dígito de 9 ao cubo? 9 ao cubo é o 729. Deixou o último dígito 9. Então, vai voltar a repetir aqui, tá, gente? Se você fizer o 9 à quarta, vai deixar o último dígito 1. E ele vai ficar alternando. Ou seja, é fácil você intuir qual vai ser o último dígito do 9 elevado a 2020. Porque está alternando entre números pares e ímpares. Se o expoente é ímpar, o último dígito vai ser 9. Se o expoente for par, o último dígito vai ser 1. Então, esse expoente é par, o que leva a gente a imaginar que o último dígito seja 1. Como que eu... Um truque pra gente fazer isso, vou mostrar um truque agora, tá? É o seguinte. Eu já sei que o 9 vezes 9, que é 81, deixa resto 1, né? Então, esse 9 elevado a 2020, o que eu posso fazer? Eles são vários 9, é o produto de vários 9, né? Que tem 2029. Só que esses 2029, eu posso juntar eles em duplas. Então, eu posso fazer 9 vezes 9, depois faço 9 vezes 9, etc, etc, até fazer o último 9 vezes 9. Repare que como o 2020 é par, eu consigo separar todo mundo em duplas, tá? Ou seja, eu consigo escrever o 9 elevado a 2020 como 1010 vezes o 81 multiplicado. Ou seja, 81 vezes 81 vezes 81, quantas vezes? A metade de 2020, porque eu separei em duplas. Ou seja, isso aqui é 81 elevado a 1010. Que é o 9 ao quadrado elevado a 2010, né? 1010. Né? Eu não sei se vocês conhecem regrinhas de exponenciação, mas quando você sempre pode, quando você tem um parênteses assim, de dois expoentes, o expoente total é o produto, tá? Então, por exemplo, se você encontrar uma coisa assim, 9 ao quadrado elevado a 1010, você pode traduzir isso para 9 elevado a 2020. E menos óbvio do que isso ainda é você partir do 9 elevado a 2020 e concluir que isso é igual a 9 ao quadrado elevado a 1010, tá? Tanto, assim como isso é igual a isso, você também pode fazer o contrário. Isso é igual a isso. Então, show. Isso é várias vezes o 9 ao quadrado junto. E a gente sabe que o 9 ao quadrado deixa resto 1. Então, cada parênteses desse deixa resto 1. Deixa o último algarismo 1. Não, tá ótimo. Então, esse cara tem o último algarismo 1, esse cara tem o último algarismo 1, etc, etc. E esse cara tem o último algarismo 1. E como eu só estou preocupada nos últimos algarismos, e o produto vai ser relevante só, o 8 não importa, o 8 do 81, não importa mais, porque eu quero só quem vai ser o último dígito. E eu reduzi o problema a 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 de novo. Então, a resposta aqui, de novo, é 1, tá? Aqui a resposta é 1. E olha o truque que eu fiz. Eu separei os 9 em duplas, porque eu sabia que o 9 ao quadrado tinha o último dígito 1. Tá? Então, uma observaçãozinha para esse problema eu vou deixar no ar assim, para mais tarde, talvez um dia a gente converse melhor sobre isso. Mas o último dígito de um número é sempre o resto desse número na divisão por 10. Reparou? Por exemplo, 31. O último dígito é 1. E se você dividir por 10, dá 3, deixa o resto 1. Certo? 45. O último dígito é 5. E se você divide por 10, dá o resto 5. O último dígito é sempre o resto na divisão por 10. Então, o que a gente está fazendo aqui é a mesma coisa que a gente estava fazendo antes. Certo? A gente estava olhando para o resto. Por exemplo, a gente começou com 2019 elevado a 2020.
O resto na divisão por 10 do 2019 é 9. Então, eu só preciso me preocupar com o último algarismo, o último dígito de 9 elevado a 2020, ou seja, o resto na divisão por 10 de 9 elevado a 2020. E aí, o resto de 9 ao quadrado na divisão por 10 é 1, então eu consegui fazer a mesma coisa que eu fiz antes. Isso de só o último algarismo importa é o mesmo conceito que de só o resto importa. O que é além do resto, eu posso descartar, beleza? Então, vamos para o quarto exercício, que é qual é o último dígito de 2 elevado a 2020. Então, a gente pode fazer a mesma coisa aqui, né? Ser ingênuo e pensar, 2 elevado a 1, qual é o último dígito? 2. 2 elevado a 2, que é o 4, qual é o último dígito? 4. 2 elevado a 3, qual é o último dígito? 8. Ainda não está repetindo, mas calma, porque vai repetir. Sempre vai repetir, tá bom? Então, 2 a quarta. Esse é o 16, então o último dígito foi 6. Então, vamos continuar. Qual é o último dígito de 2 a quinta? 2 a quinta é 32, o último dígito é 2. Olha só, já deu igual ao primeiro. E eu garanto que se você continuar, você vai ter os mesmos últimos dígitos, tá? Então, os últimos dígitos possíveis são esses 4. Ou seja, 2 elevado a 2020 só pode terminar com um desses dígitos, 2, 4, 8 ou 6. Tá? Isso a gente já podia inferir por divisibilidade, mas vamos pensar o que deve acontecer. Qual será que é o padrão que acontece? É sempre a mesma coisa, 2, 4, 8, 6, 2, 4, 8, 6, 2, 4, 8, 6, 2, 4, 8, 6. Quando chegar no 2020, onde será que você vai parar? Isso é um padrão que se repete de 4 em 4. Então, você deve imaginar, você deve querer fazer a divisão do 2020 por 4, tá? Se você fizer isso, vai dar 505 e deixa o resto 0. Por exemplo, o 2 elevado à quinta, ele vai ser o último dígito 2 também, junto com 1. Então, aqui, se eu escolher 1, o 5, vai deixar o último dígito 2. Se eu escolher o 2 ou 6, vai deixar o último resto 4. 3 ou 7, 4 ou 8. Aí volta aqui, 9, 10, 11. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou mostrando se o expoente for esse número, o último dígito vai ser esse. Então, e o 2020? Em qual desses será que ele está? A gente tem que reparar qual é o que estão os múltiplos de 4. Porque, como repete de 4 em 4, a gente tem um padrão entre os múltiplos de 4. E os múltiplos de 4 vão aparecer aqui. Todo múltiplo de 4 vai aparecer com o último dígito 6. Então, tudo que a gente precisa é descobrir qual é o resto de 2020 na divisão por 4. Ou seja, no caso ele é múltiplo de 4, que deixou o resto 0, então ele vai estar exatamente aqui. Então, a resposta aqui é 6, porque como 2020 é múltiplo de 4, ele vai estar na mesma classe do 2 elevado a 4, ou 8, ou 12, ou qualquer múltiplo de 4 que você coloque aqui.